Havia armas que eram encontradas como presentes e eram conhecidas como armas divinas. Eram a materialização da alma de alguém e possuíam poderes únicos. Havia uma família nobre que havia derrotado um deus maligno no passado, conhecida por suas habilidades excepcionais. Todos os membros dessa família possuíam corpos fortes, talentos excepcionais e incríveis armas divinas. Bel nasceu nessa mesma família e sonhava em se tornar um herói, orgulhosamente empunhando sua armadura sagrada. No entanto, as coisas mudaram quando, durante sua cerimônia oráculo, ele descobriu que não possuía habilidades ou poderes, tornando-se o primeiro fracasso na história de sua família. Fora de casa, seu irmão Zai o golpeou, fazendo-o cair, e gritou para que ele fosse embora. Zai declarou que uma pessoa inútil como Bel não seria capaz de invocar nenhuma arma divina. Jéssica e S também estavam presentes, mas apenas S expressou preocupação com Bel, enquanto Sarah tentou ajudá-lo. Jéssica usou sua perna para derrubar S, colocando seu pé sobre Sarah, e disse para ela apenas assistir e não interferir, enfatizando as consequências da impotência. Quando Bel viu Sarah nessa condição, ele correu para ajudá-la, mas Zai o golpeou rapidamente, observando que meio-sangue certamente se dão bem. Tanto Zai quanto Jéssica começaram a atormentar Bel e S, lembrando que eles eram filhos de uma concubina, chamados de bastardos, e que era por isso que Zai e Jéssica os atormentavam a cada oportunidade. Depois de algum tempo, Bel e Sarah sentaram-se juntos. Ele pediu desculpas a Sarah, culpando-se por ser impotente. Ela o tranquilizou, dizendo para não se preocupar e prometendo sempre estar ao seu lado. Bel jurou se tornar forte, mesmo sem uma arma divina, e prometeu protegê-la. Sarah agradeceu e o abraçou. No entanto, logo ele não seria capaz de cumprir essa promessa, pois alguns dias depois ele foi banido de casa. Bel sentiu-se culpado por deixar Sarah sozinha com aquelas pessoas cruéis e resolveu se tornar forte o suficiente para resgatá-la. Ele sabia que mesmo dominar uma arma normal não seria suficiente contra as armaduras divinas, então ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para se tornar mais forte. Ele visitou uma loja de armas e, após gastar muitas moedas de ouro, pediu uma de cada tipo de arma disponível. O vendedor ficou chocado e perguntou se Bel estava planejando começar uma guerra ou algo semelhante. 2 anos depois, Bel cavalgou em um cavalo, carregando algumas de suas armas, e confrontou um grupo de goblins. Ele empunhou 2 armas em sua mão e colocou as outras no chão, desafiando-os a começar. Ataques cortantes atravessaram os monstros para eliminá-los. Enquanto isso, um homem usando um casaco comprido escondia seu rosto e observava a batalha de Bel. Ele perguntou a Bel se ele sempre carregava todas aquelas armas com ele e se era uma ânsia por algo além das armas divinas. O homem havia quase esquecido porque ele havia embarcado em sua jornada para encontrar alguém digno de confiança para entregar algo a alguém com o potencial de se tornar um herói. Usando seu poder, ele emitiu raios azuis e apresentou algo a Bel. Bel se perguntou se era uma espada, mas ao tocá-la e inspecioná-la, ele descobriu que era uma bainha Avalon. Esse artefato era usado para armazenar armas divinas e passado de geração em geração para preservar seu poder. Atualmente, ele continha armas empunhadas pelos 5 grandes heróis da história. Qualquer um capaz de empunhar Avalon se tornaria a pessoa mais forte do mundo. Bel resolveu aceitar esse desafio. 3 anos haviam se passado desde então, e Bel estava em pé no topo de um prédio em ruínas com a pessoa misteriosa que havia lhe dado Avalon. Um dragão vermelho ameaçava atacar Bel com seu fôlego de fogo. Bel comentou que não se importava com o calor, ele invocou Avalon e se concentrou para manifestar o escudo de vento Aquiles, protegendo-se das chamas do dragão com a tempestade absoluta. Em seguida, ele invocou o martelo de trovão Mjolnir e pulou para atingir o dragão com o martelo de Thor. Eletricidade amarela foi descarregada após o impacto e o dragão foi derrotado. O Homem Estranho parabenizou Bel por sua maestria e o encorajou a ir ver sua irmã, agora que até o paladino de classe S o consideraria uma ameaça. Bel concordou e cavalgou seu cavalo em direção ao lugar de onde havia sido banido há 5 anos. Ele agora possuía o poder de proteger sua irmã. Ao chegar, no entanto, ele encontrou uma destruição generalizada e uma bandeira diferente tremulando, sugerindo uma guerra civil. Ele correu para dentro de sua antiga casa, chamando o nome de Sarah repetidamente em busca dela. Ao abrir um portão, Bel descobriu o corpo sem vida de Sarah. Chocado e devastado, ele gritou em agonia e começou a chorar, questionando por que havia adquirido todos esses poderes e prometendo protegê-la. De repente, um feixe vermelho o atingiu e, percebendo que era de um usuário de armas divinas de classe S, Bel sentiu uma dor intensa.
O inimigo perguntou se ele era Bel, mencionando que Bel havia sido banido há muito tempo. Confuso e assustado, Bel se perguntou como o inimigo o conhecia. O inimigo revelou friamente que havia arranjado para que Bel se reencontrasse com sua irmã. O inimigo havia matado Sara e agora zombava de Bel, desejando que ele ficasse com sua irmã, enquanto Bel tentava se levantar e retaliar. O inimigo atacou novamente, com a intenção de matá-lo. B sentiu uma profunda tristeza por não ter conseguido vingar a morte de Sara. Quando Bel abriu os olhos, ele se viu diante de um padre na Catedral de Corf, se perguntando como havia chegado lá após morrer. O padre instruiu-o a começar sua cerimônia oráculo. Bel ficou atordoado ao ouvir isso e questionou se havia retornado no tempo certo. O padre pediu que ele estendesse ambos os braços e visualizasse sua arma divina. B percebeu que ainda não havia herdado Avalon e temeu ser banido novamente. No entanto, durante a cerimônia, ele descobriu Avalon. Ele acreditou que agora poderia reverter tudo e mudar o destino com esse novo poder. O padre disse que era muito raro. B perguntou se o padre achava que ele não poderia lutar com isso. O padre respondeu que não era o que ele queria dizer. Bel disse a ele para não se preocupar e que era a melhor arma divina. Em seguida, ele correu para encontrar Sara em seu quarto. Ao abrir a porta do quarto de Sara, ela ficou feliz em vê-lo. Ele pensou que não havia há muito tempo e que ela era tão bonita quanto ele lembrava. Ela correu até ele e perguntou como foi sua cerimônia. Ele não respondeu, apenas abraçou, feliz por ela estar viva. Ela perguntou se havia algo errado. Ele sentiu pena por não ter conseguido salvá-la em sua vida passada, mas agora não deixaria que isso acontecesse novamente e a salvaria. Enquanto a abraçava, ela disse que doía. Ele pediu desculpas e a soltou. Ela disse que estava tudo bem e que ficou feliz por ele abraçar. Em seguida, ela notou que ele estava chorando e, então, ela o acariciou a cabeça e disse que tudo ficaria bem. Então, Zai entrou, se referindo a ambos como bastardos e dizendo que estavam se dando bem. Zai se aproximou de Bel e disse que havia ouvido tudo do padre sobre Bel encontrar algo interessante na cerimônia oráculo. Bel pensou que parecia que o padre já havia contado tudo a Zai. Então, Bel revelou que era uma bainha. Zai riu alto ao ouvir isso, dizendo que não era uma arma e que era adequada para um bastardo como Bel. Ele perguntou como Bel poderia lutar com isso e comentou que ambos eram idiotas. Bel disse a ele para retirar essas palavras. Zai perguntou se ele deveria repetir. Bel repetiu sua exigência para que ele as retirasse. Zai ficou zangado, questionando como Bel ousava falar com ele daquela maneira, e jurou ensinar a Bel como se dirigir a seu irmão mais velho, enquanto se movia para dar um soco em Bel. Bel retaliou com um soco poderoso, advertindo Zai para não insultar Sara novamente. Zai, furioso, sacou sua lança e ameaçou fazer Bel chorar e implorar. Bel reconheceu a lança como Ignite, a mesma lança, percebendo que Zai estava sério. Bel disse a Sara para recuar, afirmando que estava tudo bem e que deixaria Zai com ele. Em seguida, ele sacou Avalon. Zai perguntou se Bel achava que poderia derrotá-lo com aquela arma, lembrando-o de que ele era um paladino de classe I. Bel explicou que os paladinos eram classificados com base em sua força, começando na classe F ao receberem suas armas divinas, e que, ao dominar o canal de mana, eles se tornariam da classe I. A classe D e acima podiam usar mana para ataques especiais, e ao alcançar a classe B, podiam despertar habilidades únicas de armas divinas. Bel pensou que Zai estava excessivamente orgulhoso de seu status de classe, considerando que ele ainda estava em desenvolvimento. Bel sorriu, irritando Zai, que perguntou por que ele estava rindo e se tinha algo louco em mente. Bel negou, dizendo que apenas achava Zai bonitinho. Zai, enfurecido, se preparou para atacar, mas Bel manifestou a espada de luz e, usando Calibur, desenhou uma espada e golpeou a lança de Zai. Zai ficou chocado ao ver a espada de Bel e recuou, encontrando sua lança quebrada. Ele se sentiu perplexo, pois sabia que a bainha estava vazia. Bel perguntou se Zai queria que ele o fizesse chorar e implorar. Zai acusou Bel de trapaça, afirmando que ele tinha uma arma enquanto Zai não tinha. Ele advertiu Bel de que não se safaria com aquilo e começou a correr. Bel perguntou por que Zai estava correndo e que eles ainda não haviam terminado de conversar. Em seguida, Bel sacou a pistola de chamas Ragnaro e atirou um tiro na parede ao lado de Zai. Zai ficou chocado ao ver a pistola, pensando que Bel apenas estava usando uma espada e não poderia empunhar mais de uma arma divina. Bel disse a Zai para não se meter com Sara novamente, ameaçando explodir a cabeça de Zai se ele tentasse. Zai, assustado, correu.
Essie comentou que Belle era incrível. Belle perguntou se ela estava bem, e ela concordou, admitindo que estava com medo de que Zai os derrotasse novamente, mas agora Belle também tinha uma arma divina. Belle assegurou que deixasse tudo com ele. Ela o elogiou, dizendo que ele era muito legal. Belle pensou que, desde que pudesse proteger o sorriso dela, não perderia para ninguém. A cena mudou para a residência do Duque Galian, onde Zai relatou tudo ao seu pai, Galian. Galian perguntou se era verdade que Belle usava múltiplas armas divinas. Zai ajoelhou-se e revelou que as armas de Belle não eram normais, sugerindo que Belle poderia ter feito um pacto com um demônio e recomendou que ele fosse banido da casa. Galian achou interessante e começou a sair. Zai perguntou para onde ele ia. Galian disse que iria encontrar Belle e verificar se era verdade ou não. Belle estava deitado em sua cama, pensando que, apesar de ter derrotado Zai, seu corpo ainda era o de uma criança. Ele se sentia exausto porque não conseguia controlar sua mana bem. Ele tentou atirar uma bala de fogo, mas acabou sendo um tributo menos. Atualmente, ele era tão forte quanto um paladino de classe F, mas não podia permanecer nesse nível. Ele se lembrou de sua vida passada que os Rotivurs haviam atacado, então outra família de paladinos com uma longa rivalidade contra os pastoris. Se seus inimigos estavam os atacando agora, alguém devia ter provocado isso dessa vez. Ele jurou proteger Sarah e, para fazer isso, precisava melhorar seu status dentro da casa. De repente, Galia entrou em seu quarto, observando que fazia muito tempo desde que haviam se encontrado pela última vez. Belle se perguntou por que seu pai havia ido até lá. Ele se lembrou de que, na batalha de 20 anos atrás, Galian havia lutado sozinho contra o deus maligno e o famoso monstro Tardos, abrindo caminho até o continente negro, onde os monstros viviam. Era por isso que ele era conhecido como o Santo Espadachim do Gênesis. Belle notou que Zai também havia vindo. Belle pensou que, se Zai já havia contado tudo ao seu pai, poderia ser uma oportunidade para Belle melhorar a si mesmo e fazer com que seu pai o notasse. Belle ajoelhou-se para mostrar respeito a Galian, como o Duque. Galian comentou que Belle havia mudado muito desde que se encontraram pela última vez, mas o tranquilizou, dizendo que não precisava ser formal, pois seu pai havia ido visitá-lo. B respondeu que estava com medo de não poder relaxar, explicando que dizer a palavra errada poderia fazer com que a conversa saísse do controle e que sempre seriam responsabilizados por suas palavras e ações. Galian, então, pediu que Belle se levantasse e o assegurou de que, se Belle quisesse formalidade, ele retribuiria. Belle sentiu uma pressão esmagadora e se maravilhou com a aura aterrorizante que Galian possuía. Galian perguntou sobre a briga de Belle com Zai, lembrando-o de que brigas entre irmãos eram proibidas na casa. Ele questionou por que Belle havia machucado Zai, a quem Belle deveria ter mostrado respeito. Zai sorriu confiantemente, sentindo que era o fim para Belle, pois ninguém na casa ousava se opor a Galian. Belle explicou que estava com raiva porque Zai havia intimidado Sarah novamente. Galian perguntou se Belle havia quebrado suas regras por causa de uma rixa mesquinha. Belle admitiu que não tinha arrependimento sobre isso. Galian, então, perguntou se B se arrependia de ter quebrado suas regras. B respondeu que abandonar aqueles que amamos seria uma desgraça para um paladino e que ele lutaria para proteger sua irmã, mesmo que tivesse que se opor a seu irmão mais velho. O caminho do cavaleiro que ele havia escolhido. Galian desembainhou sua espada e a colocou no pescoço de Belle, perguntando se Belle ainda lutaria, mesmo que seu oponente fosse Galian ele mesmo. Impassível, Belle concordou. Galian ficou impressionado. Galian comentou que gostava da determinação de B e deixaria o incidente de lado. Zai ficou chocado e perguntou o motivo. Galian apontou que não apenas Zai havia intimidado sua irmã, mas também havia perdido para seu irmão mais novo, o que era uma exibição vergonhosa. Ele ordenou que Zai não mostrasse sua face por algum tempo. Virando-se para Belle, Galian reconheceu a determinação noturna de B e apreciou sua disposição em falar sua mente, apesar do peso de suas palavras. Belle pediu desculpas por sua ousadia e reconheceu que era uma postura audaciosa para um membro da Casa Catástrofe. Galian, então, expressou seu desejo de ver o poder de Belle e instruiu-o a invocar sua arma divina. B concordou e desembainhou sua Avalon. Galian ficou chocado ao vê-la e a reconheceu como a lendária arma divina que continha o espírito do primeiro paladino, a mesma arma empunhada pelos maiores heróis da história. Ele mencionou que Zai havia lhe dito que Belle usava tanto uma espada quanto uma pistola, era verdade? Belle confirmou e revelou que ambos estavam contidos dentro da bainha. Ele, então, retirou as duas armas divinas.
Galian ficou surpreso ao observar que Bel havia conseguido desembainhá-las. Bel explicou que ele só podia usar 2 de cada vez, mas havia 3 outras armas dentro da bainha. Galian ficou atordoado e se perguntou se Bel poderia se tornar o próximo herói. Ele expressou que, embora não tivesse interesse nos fracos ou nas crianças, ele tinha grandes expectativas em relação a Bel. Ao partir, Galian instruiu Bel a trabalhar duro. Depois que Galian partiu, Bel relaxou da pressão e sentou-se ao lado de sua cama, determinado a provar sua força, como Galian esperava. Embora viesse do futuro, ele ainda era uma criança, mas estava determinado a alcançar rapidamente a classe D para ganhar a mana necessária para alcançar isso. Ele planejou caçar orcs na floresta próxima. A cena mudou para uma floresta à noite, onde muitos orcs jaziam mortos por um lobo branco. No dia seguinte, enquanto Bel alcançava a floresta, memórias de seu treinamento na vida passada nela afloraram. Depois de ser banido da mansão, ele havia passado vários dias nessa mesma floresta. No entanto, algo parecia errado dessa vez. Apesar de aventurar-se profundamente, ele não encontrou nenhum monstro. Enquanto prosseguia, ele tropeçou nos corpos de orcs. Justo então, algo correu em sua direção. Bel rapidamente bloqueou o ataque com sua espada. Ao inspecionar, ele descobriu um Fenrir. Ele não havia encontrado nenhum monstro antes e considerou lutar contra o orc que ele havia pretendido enfrentar, mas, em vez disso, se viu confrontado por um monstro de classe D, sem mana suficiente, mal mais forte do que um de classe I. Bel queria recuar, mas voltar significaria enfrentar a investida mortal do Fenrir. O Fenrir se lançou contra ele com uma velocidade incrível. Bel esquivou e tentou atirar nele com sua pistola, mas o tiro errou. Ele percebeu que suas balas eram muito lentas devido à sua deficiência de mana, então ele desembainhou sua espada, tentando atacar o Fenrir com um golpe rápido. Bel encontrou seu ataque desviado com facilidade. Em sua vida passada, derrotar um Fenrir teria sido mais fácil, mas agora ele lutava para acompanhar sua velocidade. O Fenrir conseguiu fazer um pequeno corte em Bel e continuou sua série de ataques. Bel não pôde desviar de todos. Enquanto o Fenrir se preparava para atacá-lo novamente, Bel percebeu que havia apenas se reencarnado e não podia deixar que o matasse. Ele levantou seu escudo para bloquear, mas o Fenrir atacou rapidamente de um ângulo diferente, derrubando-o. Bel temeu que não pararia e que ele morreria, pois sua pistola, espada e escudo pareciam inúteis. Desesperado, ele considerou sua última opção, o martelo. Ele foi deixado com apenas mais uma arma divina. Relutantemente, ele invocou o Aegis, e um par de luvas de cor púrpura apareceu em suas mãos. Ele não havia planejado usá-las, mas a situação desesperadora o forçou a fazê-lo. Para sua surpresa, quando o Fenrir se lançou contra ele novamente, ele passou direto por Bel. Bel se tornou transparente e rapidamente montou a cabeça do Fenrir, sentindo pena do Fenrir, sabendo que ele não poderia mais machucá-lo. Bel pegou seu martelo e desferiu vários golpes poderosos. Ele percebeu que o Aegis era o punho da escuridão, aumentando suas habilidades físicas de forma exponencial, com sua força crescendo com o tempo. Com vários golpes poderosos, Bel conseguiu derrotar o Fenrir. Ele recuperou seu Aegis, agradeceu aos deuses e refletiu sobre como as armas divinas escuras possuíam habilidades especiais desde o início, embora elas não pudessem ser totalmente utilizadas em batalha, afundando mais na escuridão à medida que o tempo passava. Curioso com a presença de um Fenrir na floresta, Bel lembrou que não havia nenhum em sua vida passada, mas ele deixou de lado suas preocupações. Ele descobriu que agora podia usar as habilidades do martelo e entendeu que caçar monstros fortes era mais eficaz do que lutar contra hordas de monstros mais fracos. Bel decidiu testar as capacidades do martelo. A cena mudou para Sarah, que estava sentada sob uma árvore fora da mansão, fazendo uma coroa de flores. Jéssica chegou e exigiu a coroa de Sarah, zombando de sua adequação para alguém tão desalinhado quanto ela. Em seguida, ela procurou a opinião de um homem chamado Sen. Sen concordou com Jéssica, incentivando-a a agir. Ele produziu um chicote e destruiu a coroa de flores. Jéssica expressou tédio e lamentou a falta de atividades. Ela invocou uma pistola em sua mão, sugerindo que praticassem tiro ao alvo. Justo quando ela direcionou isso para Sarah, Bel interveio, interceptando o ataque com Avalon. Ele ofereceu se divertir com Jéssica, notando seu tédio e afirmando que estava procurando uma desculpa para testar sua arma divina. Jéssica exigiu saber por que Bel estava lá e insistiu que nenhum mestiço deveria interferir em sua diversão. Sarah abraçou Bel, e Bel se desculpou,
tranquilizando Jéssica de que tudo estava bem agora. Sam confrontou Bel, questionando como ele ousava encará-lo com Jéssica. Bel pensou que Sam devia ser o atendente de Jéssica e o repreendeu por falar rudemente com um filho de um duque. Sam retrucou que não mostraria respeito a um filho de uma concubina. Jéssica comentou que Bel era normalmente manso, mas havia conseguido derrotar Zai, explicando sua atual ousadia. Sam comentou sobre a negligência de Zai em perder para Bel. Jéssica especulou que poderia ter sido um acaso, questionando como Zai havia se saído mal para perder contra Bel. B desafiou Jéssica a ver por si mesma se era sorte ou habilidade. Furiosa, Jéssica ordenou que Sam lidasse com Bel. Sam desembainhou seu chicote, mas, quando ele atingiu o chão, a grama congelou. Bel percebeu que Sam era um paladino de classe D, muito mais forte do que Zai, que era apenas um de classe I. Sam advertiu Bel para não fugir, congelando as pernas de Bel, depois seus braços e torso, tornando-o imóvel. Ele ameaçou espancar Bel severamente. Bel comentou que Sam falava demais e jurou que ele pagaria por fazer Sarah chorar. Sam advertiu Bel para não subestimá-lo e atacou com seu chicote, mas Bel esquivou rapidamente. Jéssica ficou chocada com a agilidade de Bel. Bel pensou que, para um de classe D, Sam não era ruim em lidar com sua arma divina, mas, em comparação com o treinamento que Bel havia passado em sua vida passada, não era nada especial. Sarah comentou, admirada, comparando os movimentos de Bel a uma dança. Sam zombou de Bel, dizendo que ele parecia bom em fugir. Bel declarou que não esquivaria mais e estava curioso para ver se Sam poderia transformá-lo em um iceberg. Sam retrucou que Bel era ainda mais burro do que ele pensava, então congelou a mão e a perna de Bel. Sarah ficou alarmada com a visão. Imobilizado, Sam disse que poderia levar seu tempo para lidar com Bel. Bel perguntou se era tudo o que Sam tinha, declarando que agora era sua vez. Ele invocou a pistola Ragnaro, liberando uma de suas mãos. Sam ficou atordoado, exclamando que era impossível. Usando a pistola, Bel conseguiu se libertar. Jéssica ficou chocada ao ver Bel empunhar duas armas divinas e se perguntou como ele podia usar seus atributos. Bel mirou Sam, declarando que era hora de punição. Sam se encasulou em gelo, desafiando Bel a se libertar. Bel comentou confiantemente que era fácil, então atirou um tiro que atingiu Sam. Jéssica ficou atordoada que B havia quebrado o gelo e provado ser forte o suficiente para derrotar um de classe D, percebendo que, como uma de classe I, ela não teria chance contra ele. B assegurou a Jéssica que tudo havia terminado. Ela tremeu, sacando sua pistola e advertindo-o para ficar longe. Nervosamente, ela disparou alguns tiros errados e recuou, intimidada pela presença de B. B a advertiu para não se meter com Sarah novamente. Jéssica, assustada, fugiu da cena. Sarah se aproximou de Bel, abraçando-o e perguntando se ele havia sido ferido pelo chicote. B a tranquilizou, dizendo que estava bem e que a segurança dela era tudo o que importava. Sarah admirou a força de Bel, e ele concordou, prometendo se tornar ainda mais forte por ela. Sarah, então, mostrou a Bel a coroa de flores que ela havia feito para ele, apesar de uma ter sido destruída. Ela ofereceu a ele a coroa que ela havia feito para si mesma, colocando-a em sua cabeça, e agradeceu a ele por sempre protegê-la. Bel ficou comovido ao receber tal presente dela, pensando que um dia ele teria a nação inteira reverenciando-o. No entanto, ainda havia problemas. Ele se lembrou de que até os cavaleiros empregados e outros o desprezavam por ser filho de uma concubina. Apesar de ter derrotado Zai e Jéssica, ele duvidava que eles mudassem. Eles poderiam retornar para assediar Sarah novamente, então Bel resolveu protegê-la e garantir seu status dentro da casa. Para fazer isso, a cena mudou para Galian, que estava praticando esgrima. Bel se aproximou dele e pediu permissão para participar do exame de classe C. Galian perguntou por que ele queria fazer isso. Bel respondeu que queria servir ao rei como membro de sua casa. Ele lembrou que reconhecer seu status como família ducal significava que eles tinham a obrigação de completar tarefas para eles, geralmente envolvendo proteger VIPs, exterminar monstros e coisas do tipo. A maneira mais rápida de melhorar o status de Bel em sua família era conquistar realizações ao empreender essas tarefas difíceis. Ele precisava alcançar um alto posto. Galian comentou que podia ver que Bel estava cheio de ambição, mas era cedo demais para ele. A maioria precisava ser um paladino devidamente formado antes de alcançar o posto C. Atualmente, Bel estava no posto F, tendo apenas recebido sua arma divina.
Se ele quisesse ser promovido, deveria começar com o exame de posto e Bel, então, mostrou um dente e perguntou se isso mudava a mente de Galian. Galian ficou chocado ao ver que era o dente de Fenrir e perguntou como Bel o havia obtido. Bel tirou seu martelo e explicou que foi difícil, mas ele conseguiu domesticar a fera. Galian ficou impressionado que Bel pudesse usar atributos e havia derrotado um de posto D sozinho, o que o levou a acreditar que Bel era forte o suficiente para o posto C. Ele permitiu que Bel fizesse o exame, mas o advertiu para não decepcioná-lo. Bel concordou com determinação. Quando Belle chegou para aplicar os exames, havia muitos candidatos. Um menino comentou que o posto C era como um muro para muitas pessoas. Um segundo homem acrescentou que havia vítimas todos os anos e se perguntou sobre o funcionamento exato do exame. Enquanto Bel passava por eles, os outros ficaram chocados ao ver uma criança entre eles. Era Bel. Bel se aproximou de uma senhora, que ele supo ser a recepcionista. Ela confirmou e perguntou se ele havia vindo com seus pais. B respondeu que ele estava lá para fazer o exame. Ela ficou surpresa e sugeriu que ele voltasse quando fosse mais velho. Belle insistiu que ela parasse de tratá-lo como uma criança, pois ele também era um paladino. Um menino interveio e disse a Bel para ir embora. Bel ficou surpreso e percebeu que poderia haver problemas. Outros notaram o menino que havia alertado Bel. Era Len. Len empunhava a arma divina conhecida como a Espada do Vento, que diziam cortar 8 vezes com cada golpe. Uma garota mencionou que era fã dele. Len disse a Bel que, para alcançar o posto C, ele precisava ser tão grande quanto ele. Ele, então, perguntou a Bel se ele tinha alguma arma divina. B concordou e mostrou sua bainha, o que fez Len rir e dizer que Bel não seria capaz de usá-la como uma arma. Outros também criticaram Bel, chamando-o de inútil. Len disse que não se importava se Bel quisesse morrer lá, mas ele não gostava da ideia de que a participação de Bel os faria parecer iguais. Ele novamente disse a Bel para ir embora e voltar para sua mãe. Ignorando-o, Bel pediu à senhora para registrá-lo. Ela perguntou se ele estava sério. B afirmou, dizendo que estava resolvido a fazer isso. Ela disse que Bel precisava ter pelo menos o posto D ou uma recomendação de um paladino de posto B ou superior para entrar. Bel mostrou a ela a carta e explicou que havia obtido a recomendação. Ela ficou chocada que um menino tão jovem havia recebido uma recomendação e, ao verificar a carta, ficou ainda mais surpresa. Verificando, ela descobriu que era de Galian, confirmando que Bel era filho de Galian. Enquanto os concorrentes se reuniam, um cavaleiro anunciou que explicaria como o exame de posto se prosseguiria. Primeiro, eles usariam uma pedra de teletransporte para viajar para debaixo da terra, onde precisavam recuperar a joia da luz do 5º andar dentro de 5 horas. Havia apenas 3 cristais, indicando que apenas 3 pessoas seriam promovidas ao posto C. Os concorrentes ficaram chocados ao ouvir isso. Len afirmou confiantemente que um cristal era dele. Bel também entrou na área. O homem anunciou: "Vamos começar o exame." Todos começaram a entrar. Quando Bel chegou, ele notou que estavam todos dispersos em diferentes locais no primeiro andar. Ele se perguntou o que fazer primeiro. Ele começou a caminhar, pensando que o calabouço parecia vasto, mas ele tinha 5 horas, o que deveria ser tempo suficiente. Desde que ele tinha a oportunidade, seria um desperdício não fazer um bom uso dela. Sabendo que havia muitos monstros no calabouço e considerando que a mana de um paladino aumentava com cada monstro derrotado, ele decidiu caçar todos os monstros. Outras pessoas estavam lutando contra monstros e encontrando dificuldades para derrotá-los. Depois que Len derrotou facilmente um monstro, ele perguntou aos outros como eles achavam difícil derrotá-los. Outros elogiaram Len por sua habilidade. Len respondeu que eles podiam dizer isso novamente, pois ele não era apenas uma pessoa comum como o resto deles. Embora frustrante, era verdade. Outros comentaram que, graças a Len, parecia que eles passariam facilmente. Len os incentivou a fazer o seu melhor para ganhar pontos por meio de seus esforços, descartando os membros mais fracos como apenas bons para vagabundear. Então, eles encontraram uma sala com 3 entradas. Len especulou que devia ser a sala final e se perguntou se seria, pelo menos, divertido. Ao entrar, eles encontraram vários monstros de posto D dentro. Len apontou que as joias estavam em um pedestal no final da sala. Um monstro muito peculiar apareceu, e Len rapidamente o atacou, tentando cortá-lo em pedaços pequenos. No entanto, seu ataque parecia ineficaz, e o monstro retaliou, derrubando Len. Len se perguntou por que seus golpes não funcionaram.
Os outros dois concorrentes ficaram chocados e engajaram-se em batalha com diferentes monstros, um com uma criatura voadora e outro com um monstro líquido. O homem percebeu que seus ataques físicos não tinham efeito no monstro líquido, enquanto a garota lutava para atingir a criatura voadora com fogo devido à sua manipulação do vento. Len concluiu que essa era a prova final para o posto C, projetada para que cada monstro contrariasse suas armas divinas. Quando um monstro gigante se preparou para atacar Len, Bel interveio justo a tempo, derrotando-o com seu martelo. Bel comentou que foi por pouco e que ele havia gostado da caça. Len ficou surpreso ao ver Bel lá. Um monstro gelatinoso atacou Bel, mas ele rapidamente o bloqueou com sua espada. Len ficou ainda mais chocado ao ver a arma divina de Bel se transformar. Bel, então, usou sua pistola para derrubar o monstro voador. Os outros dois concorrentes ficaram impressionados, com a garota notando que a suposta arma divina de Bel era apenas uma bainha. Len se perguntou como Bel podia possuir múltiplas armas divinas e manuseá-las. Bel explicou que estava sem tempo, urgindo-os para terminar e prosseguindo para derrotar todos os monstros. Len achou inacreditável que Bel derrotasse os monstros e alcançasse as joias. A garota se aproximou, elogiando Bel por sua incrível proeza. O menino expressou incredulidade que Bel havia conseguido sozinho e perguntou quantas armas divinas ele possuía. Apesar disso, Len ainda se referiu a Bel com desdém. A garota comentou que Len era fraco, e o menino concordou, admitindo que havia subestimado Len. Eles discutiram suas opções, sugerindo que se aliassem a Bel para recuperar as joias e alcançar o posto C. Bel já havia pegado uma joia e prosseguiu para destruir as outras duas com seu martelo. Confuso, o menino perguntou por que Bel destruiu as joias. Bel explicou que ele já tinha uma e que, se eles queriam avançar, deveriam ganhar as suas próprias em vez de explorar os outros e zombar deles. Ele criticou sua atitude de tirar proveito dos outros para passar no teste e sua falta de valor para serem chamados de cavaleiros. Len, apesar de ser chamado de fraco, agradeceu a Bel e declarou que não deixaria que as coisas terminassem ali, implicando uma determinação para provar a si mesmo após passar e alcançar o posto C. Bel sentiu que a honestidade e a ambição de Len eram surpreendentes. Ele se despediu de Len, então emergiu do exame e oficialmente se tornou um de posto C. Sua mana também havia aumentado por derrotar os monstros, e ele resolveu ganhar status em casa para proteger Sarah. A cena muda para uma mansão onde Galian estava sentado com dois homens. Um dos homens entendeu que estava relacionado ao karma e aos paladins planejando derrubar Meldia. Galian confirmou isso, mencionando que 3 paladins de posto B estavam a caminho de seu reino e que sua família havia sido ordenada a eliminá-los. O homem notou que Shub já havia perdido uma pequena unidade para esses 3. O segundo homem acrescentou que eles haviam até derrotado uma unidade da famosa Shrew. Seus inimigos possuíam armas divinas com o Grimório Proibido Pentagrama. Galian concordou e afirmou que não podiam permitir que as ações de karma ficassem sem punição, eles precisavam erradicá-los completamente. Um homem se perguntou onde JYN estava, justo quando um livro apareceu. Um menino entrou, anunciando que tudo havia sido resolvido, a organização havia sido eliminada e ele era o responsável por isso. Ele declarou sua intenção de se tornar o próximo duque. A cena muda para o quarto de Sarah, onde ela estava sendo servida com um pão simples e chá por uma garçonete. Enquanto Sarah agradecia, ela notou que a garçonete não parecia feliz em servi-la, e ela saiu. Bel entrou no quarto de Sarah com uma caixa, anunciando seu retorno. Sarah ficou sobrevoz para vê-lo e perguntou onde ele havia estado, expressando sua preocupação. Ele se desculpou, explicando que um trabalho importante havia surgido, e então mencionou que havia trazido lembranças para compensar. Ele serviu comida para ela, e ela ficou encantada ao ver um bolo de maçã. Ela agradeceu e perguntou se eles podiam comer juntos. Achando-a adorável, ele percebeu que não era hora para se divertir, notando que a comida dela era tão simples quanto sempre, devido aos servos. B precisava trabalhar para melhorar as condições de vida de Sarah o mais rápido possível. A cena muda para a mansão de Galian, onde o filho mais velho, JYN, chegou. Galian mencionou que JYN já havia alcançado um posto, pois ele havia jurado derrotar Karma sozinho. Um homem comentou que o feito de JYN era esperado, enquanto outro disse que JYN estava em uma liga própria. JYN sentou-se, perguntando se tudo estava feito para o dia. Galian negou e disse que o rei havia atribuído a ele outra tarefa, proteger a princesa Rikshikvai.
Rick logo viajaria para o país vizinho, e eles foram encarregados de fornecer proteção total para uma viagem segura. Um homem perguntou se os guardas reais não eram suficientes para isso. Hazer respondeu que eles deveriam estar cientes de Karma, então eles não eram mais confiáveis. O homem se perguntou se eles deveriam passar pela passagem Ricota, pensando que seria a rota mais segura. Justo então, Bel chegou e pediu para esperar um momento. Galia mencionou que parecia que o exame havia terminado. B concordou e mostrou seu cartão, revelando que ele agora era de posto C. Os dois homens ficaram chocados que Bel havia alcançado o posto C com uma idade tão jovem. Galian perguntou por que Bel os havia interrompido. Bel respondeu que queria sugerir uma rota alternativa para a viagem. O homem perguntou se essa era sua sugestão. Bel concordou e explicou que monstros não apareciam na rota Ricota, e em vez disso, bandidos frequentavam a área, estendendo a jornada para Ara por 3 dias inteiros. Um homem expressou surpresa, mencionando os monstros perigosos que havia lá. Bel negou isso, afirmando que os monstros que habitavam as planícies eram principalmente quimeras da morte e horrores sombrios, que eram noturnos e, portanto, seguros para passar durante o dia. Ele acrescentou que essa rota levaria apenas um dia para chegar ao destino. O homem concordou com a sugestão de Bel. Galian pensou que Bel era perspicaz e conhecia bem os monstros. Bel perguntou se eles confiariam a tarefa a ele e propôs guiá-lo pela princesa por uma rota segura e rápida. JY apareceu de forma intimidadora e questionou a audácia de Bel em falar. Bel achou isso problemático e percebeu que havia esquecido de seu irmão mais velho. Ele, então, afirmou seriamente, revelando sua arma divina e afirmando que poderia escoltar a princesa sem problemas. JYN descartou a afirmação de Bel, perguntando se isso incluía ele. Bel respondeu que um cavaleiro fica por sua palavra. Hazer gritou com Bel para ficar em silêncio, implicando que suas palavras desafiavam JYN. Bel lembrou de Hazer como o paladino de posto B. Jenny instruiu Jester a testar Bel. Hazer desenhou sua arma divina, pretendendo colocar Bel em seu lugar, e correu para atacá-lo. Para sua surpresa, Bel bloqueou o ataque com sua espada. JYN notou que Bel era mais rápido do que o esperado e parecia pronto para enfrentar um de posto B em combate singular. Galian gritou que era suficiente e atribuiu a tarefa a Bel. Jester perguntou se Galian estava sério. Galian respondeu que Karma não era mais uma preocupação, tornando-a o trabalho perfeito para Bel. Bel agradeceu e prometeu não decepcionar Galian enquanto saía. B refletiu sobre o Palácio Real Chickvine, Castelo, sua primeira visita lá nessa vida e suas memórias de sua vida passada. Ao entrar, guardas o pararam. B mostrou seu cartão e explicou que estava lá para escoltar a princesa. Os guardas ficaram surpresos que uma pessoa tão jovem fosse de posto C, mas permitiram que ele passasse, se perguntando se ele realmente poderia proteger Sua Alteza. Ao conhecer a princesa, Prim comentou que ele era um guarda-costas bonito, mas insistiu que ela não precisava de sua proteção. Henry, no destino, um homem sentado no trono perguntou a outro se R havia partido para Ara ainda. O segundo homem respondeu afirmativamente, mencionando que ela estava acompanhada por vários guardas reais e Bel, o filho do duque. O homem comentou que Bel ainda era uma criança, embora evidentemente talentoso ou notável de outra forma, e alertou para não baixar a guarda. Ele também deu permissão para tomar medidas se a situação piorasse. O segundo homem assegurou que não se preocupasse, pois assassinato era sua especialidade. A carruagem partiu. Bel sentou-se com Ra e refletiu sobre seu papel em escoltar alguém convocado para uma cerimônia em Ara. Uma tarefa simples, mas importante. Ele resolveu não cometer erros, mas sentiu-se mal vindo. B se desculpou, perguntando por que ela havia recusado sua escolta. Ela respondeu que preferia não depender de ninguém e se sentia forte o suficiente com sua arma divina, implicando que não era fraca. B concordou, mas achou-a arrogante. Ra, então, notou o festival do lado de fora e se tornou alegre, fazendo com que Bel risse junto com ela. Ra perguntou o que era aquilo. Bel se desculpou e explicou que o festival o lembrava de sua irmãzinha, que ele acreditava teria reagido da mesma maneira. Ra mencionou que tinha muitos irmãos, mas não confiava em nenhum deles. Bel comentou que era semelhante em sua casa, seus irmãos mais velhos o provocavam, e sem uma mãe para protegê-los, ele entendia seus sentimentos. Ele a encorajou a confiar nele. Ela respondeu que não queria depender de ninguém e pediu para que ele não assumisse que entendia sua situação, achando isso desrespeitoso.
Ao chegarem ao destino, ladrões esperavam escondidos atrás das árvores. Apesar de um dia inteiro de viagem, eles chegaram conforme planejado em um único dia. Ao saírem da carruagem, os portões se abriram, revelando cavaleiros liderados por Peter, que deu as boas-vindas a Ra. Ela perguntou quem ele era, e Peter se apresentou como um dos cavaleiros, expressando felicidade por sua chegada. Belle sentiu que havia ouvido o nome de Peter antes, achando isso estranho. Eles estavam os recebendo do lado de fora da cidade, com numerosos guardas, tornando Ra um alvo fácil. Justo quando ele notou uma faca mirando Ra, ele a salvou usando Avalon. Os guardas reais reconheceram como um ataque inimigo. Belle notou várias facas voando em direção a ela. Peter desenhou sua espada para proteger Ra, declarando que não deixaria ninguém machucá-la. Observando sua habilidade, Belle percebeu que Peter provavelmente era o de posto B. Os assassinos começaram a fugir. Peter ordenou que seus cavaleiros os perseguissem e capturassem, garantindo que Ra fosse escoltada com segurança para longe do castelo. Belle assegurou a Peter que confiava nele e o incentivou a ir. Peter escoltou Ra para dentro do castelo, onde outro cavaleiro a tranquilizou, observando a proteção dos guardas do castelo. Ela respondeu que podia se proteger sozinha. O cavaleiro insistiu que ele ficaria feliz em dar sua vida para salvá-la. De repente, Peter matou o cavaleiro, chocando Ra. Peter comentou que o cavaleiro havia sacrificado sua vida voluntariamente, o que ele considerou insignificante. Preocupada, Ra perguntou a Peter o que ele estava fazendo. Respondeu que estava lá para assassiná-la. Ela recuou, tomada pelo medo, tentando convocar sua arma, mas tremendo demais para conseguir. Desesperada, ela esperava que alguém viesse em sua ajuda. De repente, um cavaleiro irrompeu pela janela quebrada, jogada por Belle. Belle se desculpou com Ra por chegar tarde, aparecendo ao lado do cavaleiro, e pediu para deixar tudo com ele. Peter disse que pensou que todos os guardas o haviam levado e que ele elogiaria Belle, mas perguntou se ele realmente achava que poderia lidar com os outros. Belle lembrou quem Peter era, e Belle disse que o nome verdadeiro de Peter era Val, e sua arma divina eram 2 conjuntos de 3 dardos de trovão, com seus alvos sendo Frigg, Forth e Maris. Peter ficou chocado e perguntou como Belle sabia tudo isso. Belle pensou que era porque ele era o único que havia capturado Peter em uma vida passada. Belle disse que nunca pensou que Peter tentaria matar Ra e que não havia maneira de ele se explicar para sair dali, mesmo atuando como líder dos guardas. Peter comentou que era interessante e que parecia que Belle havia investigado Peter, mas perguntou se ele realmente achava que um de posto C poderia derrotar um de posto B. Respondeu que um de posto B era um pouco demais, mas se fosse Peter, não haveria problema. Peter, então, lançou seus dardos afiados em Belle, mas Belle desviou de todos. Ao mesmo tempo, Peter correu para atacá-lo. Belle lembrou que Peter faria um corte diagonal da direita, então ele desviou. Em seguida, Peter circulou pela parte de trás de Belle e tentou esfaqueá-lo. Belle usou sua espada para bloquear o ataque, afirmando que sabia todos os movimentos de Peter. Peter ficou chocado, se perguntando como Belle podia acompanhar sua velocidade. Belle respondeu que podia matar Peter a qualquer momento, então seria melhor para ele se render. Enfurecido, Peter tentou atacar novamente, mas Belle sabia que sua fúria tornaria seus ataques previsíveis, o que era a fraqueza de Peter. Peter atacou com um corte descendente da frente, seguido de um corte diagonal, lançando um dardo, uma série de estocadas e um corte ascendente. Belle desviou de todos os ataques de Peter. Ra pensou que Belle era incrível, notando que, apesar de ser uma criança, ele lutava como se não fosse nada demais, enquanto ela mesma era só conversa. Belle, então, desferiu 2 cortes em Peter. Peter percebeu que Belle sabia todos os seus movimentos, como ele havia alertado. Agora era a vez de Peter jogar sua carta principal. Belle lembrou do que seria e respondeu que podia lidar com isso. Peter perguntou se B tinha certeza disso, então tirou as lágrimas do Rei Dragão e as bebeu. B pensou que as lágrimas eram extremamente raras e multiplicavam temporariamente sua mana ao bebê-las, percebendo que Belle agora estava em apuros. Não o matando antes, ele lançou seus dardos, que chegaram perigosamente perto de Belle, mas não o atacaram diretamente. Em vez disso, ele usou-os para criar uma gaiola de relâmpago. Belle sentiu-se levantado pelo magnetismo e tirou seu escudo para tentar desviá-lo, mas o vento circulou dentro da barreira. Peter intensificou seu ataque, fazendo com que Belle gritasse de dor. Peter declarou que iria terminar logo, mas Belle resolveu não morrer ali. De repente,
flechas chegaram para atacar os dardos e libertar Bel. Ra havia disparado as, explicando que, desde que Bel havia arriscado sua vida por ela, ela não podia ficar com medo para sempre. Enfurecido, Peter correu para atacá-la. Bel agradeceu a Ra por sua ajuda e, em seguida, golpeou Peter com sua espada para acabar com ele. Depois, Bel perguntou se Ra estava machucada. Ela veio verificar e disse que ele era quem havia sido machucado. Ela se desculpou, sentindo-se responsável por envolvê-lo na disputa pela sucessão. Ele respondeu para não se preocupar e a tranquilizou, dizendo que ela parecia forte. Ela disse que não era tão forte quanto ele e agradeceu, prometendo sempre ajudá-lo sempre que ele se metesse em encrenca. Ela estendeu a mão para um aperto de mão. Ele se ajoelhou e agradeceu por sua oferta. Ra, então, tirou seu anel e disse que queria dá-lo a ele como um símbolo de sua gratidão e amizade. Ele ficou surpreso ao ver o anel. Bel retornou à sua mansão e foi recebido por Galian. Galian expressou sua apreciação, mencionando que havia ouvido como Bel havia protegido Ra. B concordou e afirmou que havia completado sua tarefa. Galian, então, notou o anel de Salomão na mão de Bel. Bel explicou que Ra o havia dado a ele como um sinal de sua confiança. Galian pensou consigo mesmo que o anel era um tesouro da família real e possuía mana especial. Ele achou incrível que Bel tivesse conseguido adquiri-lo, percebendo que Bel era ainda maior do que ele havia pensado. Galian, então, disse a Bel que iria arranjar para que ele se matriculasse em Atena em breve. Bel ficou surpreso, sabendo que Atena era um instituto de paladinos de elite, aberto apenas a pessoas de famílias distinguidas. A maioria das crianças da família Cori eram ensinadas por tutores particulares, mas havia uma tradição em que os candidatos ao próximo chefe da família se matriculavam em Atena para aprender sobre a sociedade. B percebeu que isso significava que ele estava no caminho para se tornar o herdeiro. Ele respondeu que seguiria os desejos de Galian. Galian assegurou a Bel que o notificaria quando a hora chegasse, pedindo para que ele continuasse treinando até lá. Bel se levantou e mencionou que tinha um pedido. Depois, B e Sarah foram para um quarto, e ela ficou encantada, perguntando se era o novo quarto dela. Ele confirmou que seu pai havia lhe dado permissão. Bel pensou que se mudar para o prédio principal também melhoraria seu status. Sarah deitou-se na cama, expressando sua felicidade. Ela notou um corte na mão de B e perguntou o que havia acontecido. Ele respondeu que havia sido ferido em seu primeiro trabalho. Ela brincalhona disse para a dor ir embora, agindo de forma infantil. Bel agradeceu e disse que estava se sentindo melhor agora. Ele esperava que Sarah agora fosse tratada melhor. Bel percebeu que precisava se concentrar no futuro, especialmente em proteger sua casa. 5 anos depois, ele se preocupou que ela pudesse acabar em perigo novamente e resolveu reunir informações para encontrar aquele menino. Para isso, ele precisava se tornar o herdeiro. A cena mudou para um quarto onde JY estava desenhando. Razer entrou e se ajoelhou, pedindo desculpas pelo que estava prestes a dizer, mas parecia que Bel estava destinado a se matricular em Atena. Bel foi o primeiro a se registrar desde a matrícula de JYN, tornando-se um concorrente para a posição de Ar. Razer sugeriu que eliminassem Bel antes que ele pudesse ter sucesso. JY descartou suas preocupações, afirmando que Bel não era uma ameaça no momento. Ele acreditava que Bel ficar mais forte poderia, na verdade, beneficiá-lo a longo prazo, e JYN gostava de desafios uma vez que estavam completos. Razer concordou com a perspectiva de JYN, mas pensou consigo mesmo que JYN dissesse isso, ainda era arriscado demais deixar Bel sozinho. Bel possuía numerosas armas divinas e já havia derrotado um paladino de posto B em uma idade tão jovem. Razer sentiu a necessidade de agir se fosse o caso. Enquanto isso, Bel praticava sua habilidade com a espada, contemplando que o que ele mais precisava naquele momento eram habilidades únicas usadas por indivíduos de posto B ou superior. Determinado, ele gritou em voz alta, se perguntando se poderia dominá-las antes de se matricular em Atena, sabendo que isso exigiria caçar muitos monstros. Foi então que ele viu Razer se aproximando, vendo-o pelo reflexo de sua espada. Bel perguntou a Razer o que ele queria. Razer se desculpou por suas ações no dia anterior e explicou que havia sido ordenado por JYN, embora ainda fosse descortês apontar sua lâmina para o filho de um duque. B se perguntou sobre isso e considerou que Razer poderia ser uma boa pessoa, afinal. Bel tranquilizou Razer, dizendo para não se preocupar, pois ele não se importava.
Hazer agradeceu por sua leniência e, em seguida, mencionou que tinha outra coisa para discutir. Bel perguntou o que era. Hazer perguntou se Bel gostaria de se juntar a ele em uma tarefa de subjugação de monstros. Ele explicou que JYN e os outros paladins tinham outros planos e que Hazer ficou impressionado com o recente desempenho. Ele esperava que Bel pudesse ajudá-lo. B se perguntou por que o atendente de JYN viria até ele em busca de ajuda, sendo ele o filho de um duque. Bel sentiu que não podia recusar, mas sabia que precisava levar isso a sério. Ele aceitou o pedido de Hazer. Hazer fez uma reverência e agradeceu a Bel. Ele pensou consigo mesmo que precisava usar essa tarefa para cuidar daquilo. Bel, então, perguntou para onde estavam indo. Hazer respondeu que era uma área remota chamada Ica. B se perguntou sobre o lugar e considerou o local perfeito para usar seu método especial para aumentar sua mana. Bel pensou em ambrosia, um item raro que aumenta permanentemente a mana quando consumido. Enquanto continuavam, Bel pensou que, se ele pudesse obter alguns, talvez pudesse alcançar o posto B sem precisar caçar toneladas de monstros primeiro. No entanto, havia apenas uma chance extremamente rara de obter ambrosia, e essa era entrar em um calabouço escondido. Um desses calabouços era Eta. Naquela noite, Bel e Hazer estavam em um bar. Hazer sugeriu repassar tudo novamente, pois sua tarefa era derrotar os Leviatãs. Foi confirmado que havia vários espécimes daquele poderoso monstro de posto C e que eles precisavam lidar com isso rapidamente, pois já estava tarde. Eles planejaram começar no dia seguinte, e Hazer aconselhou Bel a descansar. B concordou e disse que estava indo para seu quarto. Ao sair, Hazer pensou que Bel era um idiota e não percebia que morreria em breve. Hazer planejou fazer parecer um acidente no dia seguinte. Apesar do talento de Bel, ele ainda era um aventureiro de posto C e deveria ser fácil o suficiente de eliminar. À noite, Bel olhou para fora e se perguntou se Hazer já havia adormecido. Ele tirou seu escudo e usou um feitiço de ar para fazê-lo voar enquanto viajava com ele. Ele lembrou de Ambrosia, um calabouço secreto que ninguém havia alcançado antes em sua vida passada. Bel e seu mestre haviam procurado por ele há muito tempo, então ninguém mais deveria saber que ele existia. Bel chegou a uma entrada de caverna e, ao entrar, viu 3 portas. Ele pensou que o calabouço escondido estava dividido em postos, distinguíveis pela cor das portas. A porta verde era para o posto B, e ao limpá-la, os aventureiros recebiam uma ambrosia correspondente ao posto do calabouço. Bel antecipou um aumento de mana com isso. No entanto, para limpar o calabouço, ele precisava derrotar um chefe. Em sua vida passada, com seu mestre, ele não havia sido autorizado a tentar porque era muito inexperiente na época. Certamente, enfrentar o chefe de posto B não seria fácil para ele agora também, mas ele não podia recuar por medo. Ele precisava ficar mais forte o mais rápido possível. Era possível mudar o futuro de Sarah. Ele entrou pela porta verde. Dentro, ele encontrou um fantasma e começou a lutar contra um cavaleiro fantasma que empunhava uma espada. Apesar de disparar vários tiros, ele descobriu que o fantasma facilmente desviava deles. Ele, então, tentou atacar com seu martelo, mas descobriu que ataques físicos não tinham efeito. Mudando para sua espada, ele usou magia em vez disso. Mesmo assim, o cavaleiro fantasma provou ser resistente a ataques mágicos. Bel nunca havia encontrado um monstro como aquele antes, mas sentiu que ele tinha força de posto C. Atualmente em desvantagem, Bel notou o escudo que o monstro empunhava e pensou que devia haver alguma vulnerabilidade a explorar. Carregar uma bala de fogo com mana parecia que seria eficaz. Então, ele tirou Ragnaro e começou a carregá-lo. Enquanto o cavaleiro fantasma se aproximava para atacar, Bel disparou e matou o monstro. Ele comentou que o ataque mágico de fogo foi eficaz em derreter a armadura do cavaleiro fantasma. Ele sabia que estaria em apuros sem uma arma com um atributo tão benéfico. Bel imaginou que era o que se esperava em um calabouço especial e ficou grato pela chance de obter itens raros de monstros. Atualmente, ele encontrou uma bebida mítica que restaurava sua stamina e mana. Ele a bebeu e continuou a derrotar monstros com suas várias armas divinas. Eventualmente, ele chegou em frente a uma porta e se perguntou se o chefe seria uma cobra ou um demônio. Ele entrou pela porta e se viu em algo que parecia uma arena. Ao longe, ele viu chamas vermelhas e um monstro. Percebendo que era a primeira vez que havia encontrado um desde que havia sido reencarnado, o monstro se aproximou de Bel. Ele declarou que o monstro devia ser o chefe. O chefe não respondeu e se aproximou de Bel, lançando um ataque poderoso.
Bel desviou, percebendo que estaria em apuro se fosse atingido. Ele pulou para evitar outro corte do chefe e contra-atacou com um golpe de espada, mas a armadura provou ser muito resistente. Evitando os ataques do chefe, Bel considerou usar sua arma. Quando o tiro atingiu, Bel notou que o chefe tinha resistência mágica. O chefe girou a espada novamente, e Bel bloqueou com um escudo, embora isso o empurrasse para trás. O chefe ficou em silêncio por um momento antes de se lançar em Bel, que mal conseguiu desviar. Bel percebeu que estava ficando sem mana, incerto sobre o que fazer em seguida. Em meio à fumaça, uma espada foi arremessada em sua direção. Bel bloqueou com seu escudo, percebendo que era uma distração. De repente, o chefe atacou por trás, desferindo um soco poderoso que derrubou Bel. A bebida mítica que ele havia consumido, embora fosse a última, o chefe recuperou sua espada. Bel decidiu arriscar, sabendo que Aquiles era sua arma divina mais pesada. Ele pensou em usar o atributo de vento para propelir seu escudo e advertiu o chefe para não subestimar suas capacidades ofensivas, enquanto lançava o escudo. O chefe desviou e retaliou, pegando Bel desprevenido. Bel sentiu que não podia esquivar e perdeu seu escudo no processo. Para sua surpresa, o escudo ricocheteou e atingiu o chefe, distraído. Bel aproveitou a oportunidade, pulando para atacar com os atributos de seu martelo. Enquanto o chefe cambaleava, Bel comentou sobre o risco de usar Aquiles como um bumerangue, mas elogiou o golpe eficaz. Agora, tudo o que ele precisava fazer era penetrar na armadura. O chefe se levantou, removendo sua armadura, deixando Bel perplexo com suas ações. O chefe fez um movimento rápido com sua espada, correndo para atacar Bel ainda mais rápido. Bel lutou para bloquear com sua espada, mas foi empurrado para trás, contra a parede. O chefe parecia enfurecido, fechando em Bel. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.